Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 43. A verdade entre o espírito, a terra e as estrelas. Há uma pergunta que ecoa desde os primórdios da consciência. O que é a verdade? Ela não pertence a nenhuma religião. Não se limita a nenhum tempo. E jamais foi respondida de forma definitiva. Neste episódio, vamos decodificar essa pergunta como nunca antes. Vamos atravessar os espelhos, silenciar os fanatismos e encarar uma possibilidade inquietante. E se a verdade não for uma resposta, mas uma presença? E se ela não estiver no céu, nem nas escrituras, nem nos deuses, mas dentro de ti? Vamos olhar para Enki, o programador da carne, para Cristo, o ativador do espírito, e para ti, o ser que caminha entre os dois mundos, entre o barro e a luz, entre o silêncio e a vibração. Este não é apenas um episódio, é um portal, um chamado, uma lembrança. Se estiver pronto para confrontar tudo o que te ensinaram, então respira fundo, silencia e vem comigo. Capítulo 1. O chamado silencioso. Há um chamado que não se escuta com os ouvidos, ele não vibra no ar como som, vibra no ser como ausência. É como uma saudade sem remetente, uma inquietação que surge nos momentos de silêncio, quando tudo parece estar bem, mas algo dentro não está. Esse chamado não grita, ele sussurra entre as frestas da mente. Surgem pensamentos vagos como: isso é tudo? Por que me sinto vazio mesmo tendo tanto? Ele aparece quando o mundo exterior não basta mais, quando até os sonhos perdem o brilho e a alma começa a pedir algo que nem sabe nomear. E então, uma pergunta surge, hesitante, trêmula, quase infantil. O que é a verdade? Essa pergunta não pertence a nenhuma era, não é grega, nem judaica, nem contemporânea. Ela é, sempre foi. Estava nas ruínas de Atlântida, nos olhos de Enoque, no templo de Jerusalém, nas visões dos xamãs da floresta. Ela se escondeu em mitos, dançou em poemas, foi enterrada em religiões, codificada em equações, rejeitada pela ciência e ignorada pelas massas. Mas ela sobreviveu. Porque a verdade, ao contrário do que ensinaram, não é uma resposta, é uma presença. Ela não se prova, ela reconhece, ela sabe quem está pronto para recebê-la e quem ainda a teme. O chamado silencioso é esse convite, mas ele tem um truque. Quanto mais se busca, mais ele se esconde. Ele não pode ser agarrado pela mente. Ele não pode ser racionalizado, nem lido, nem memorizado. Porque a verdade não é um lugar aonde se chega. Ela é um estado que se permite. Ela é aquilo que aparece quando a ilusão cai, quando as palavras cessam, quando o ego silencia, quando o medo morre. Mas há algo perverso nisso tudo, algo implantado. Por que então tantos de nós sentem o chamado, mas nunca encontram a chave? Será que estamos procurando no lugar errado? Ou será que alguém nos ensinou a nunca encontrá-la? Talvez esse seja o primeiro grande véu. Nos distraíram com o mundo, nos programaram para buscar fora, nos treinaram para obedecer, repetir, consumir, tudo menos sentir, tudo menos lembrar. E assim seguimos, vivendo vidas ocupadas, correndo atrás de metas e promessas, ignorando o sussurro que pulsa no peito, mas o chamado continua. Ele nunca desiste. Ele é paciente. E quando tudo falha, quando o dinheiro, o status, as crenças caem, ele aparece, como se dissesse: agora talvez possas me ouvir. Capítulo 2. O espectro da verdade. O maior erro da mente humana foi acreditar que a verdade é uma só, uma entidade fixa, absoluta, pronta para ser enquadrada numa frase, dogma ou bandeira. Como se pudesse ser presa dentro de uma doutrina, como se coubesse numa sentença, num versículo, numa ideologia,
A verdade, na realidade, é como a luz branca atravessando um prisma. Ela se fragmenta. Ela se revela em camadas, em cores, em vibrações que mudam conforme o olhar. Ela dança entre os mundos, entre os planos, entre as consciências. O espírito vê uma verdade, o corpo sente outra, a terra canta uma terceira, e o cosmos vibra todas ao mesmo tempo. Cada ser que pisa este mundo carrega uma lente. Cada lente colore a verdade de forma diferente. E é aí que nasce a ilusão. Acreditar que aquilo que se vê é o todo. Acreditar que o fragmento é o absoluto. Quantas guerras nasceram dessa crença? Quantos se mataram, queimaram, humilharam, dominaram? Em nome de uma única verdade? Verdades que, quando analisadas de perto, não passavam de reflexos culturais, medos antigos, convenções políticas, distorções sagradas. Dizer só existe uma verdade é a afirmação mais ilusória de todas, pois para enxergar a verdade única, aquela que está além de todas, seria preciso estar fora da criação, acima do tempo, além da dualidade, intocado pelas emoções, crenças, linguagem, história. Mas ninguém, nenhum homem, nenhum Deus encarnado, nenhum avatar, jamais esteve. Nem Enki, nem Cristo, nem os profetas, nem os filósofos, nem você. O que temos são facetas, fragmentos, verdades parciais que, quando vestem roupas absolutas, se tornam perigosas. Porque uma verdade parcial imposta como totalidade é a semente de todo o fanatismo. E onde há fanatismo, há cegueira. E onde há cegueira, há abismo. Assim nascem as religiões que se matam entre si, os partidos que dividem irmãos, os mestres que se dizem únicos, as seitas que isolam, as nações que colonizam. Tudo isso por causa do espectro. A verdade é um espectro, um feixe de infinitas possibilidades, e só pode ser vista por quem aceita não entender tudo, por quem aceita ser humilde diante do mistério, por quem compreende que saber pouco com o coração é melhor do que saber tudo com o ego. A mente exige respostas. O ser desperto não. Ele contempla, ele sente, ele silencia. E nesse silêncio, a verdade começa a sussurrar de novo. Capítulo 3. Cristo e o Espírito desconectado da Terra. Jesus, chamado de Cristo, foi mais que um homem. Foi símbolo, foi ponte, foi espelho de uma luz que poucos estavam prontos para ver, e menos ainda para viver. Ele falou do Pai, do Reino, do Espírito, de um amor que tudo abarca, tudo perdoa, tudo transforma. Falou da outra face, da entrega, da transcendência. Mas, e a terra? Pouco ou nada há nos evangelhos sobre o solo, sobre as sementes, sobre os minerais, sobre o ventre da terra como origem sagrada. Jesus curava corpos, mas falava de salvar almas. Ele olhava para o céu. Mas e os pés que pisavam o barro? Quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, oferecia uma estrada de elevação. Mas talvez, sem perceber, acabou ajudando a desconectar, separar espírito e matéria, céu e chão, divino e terreno. O problema não foi o amor, foi o desequilíbrio. Ao apontar tanto para cima, o risco foi esquecer que a raiz também é sagrada. E se a verdadeira casa do Pai for aqui? E se a terra não for só provação, mas templo esquecido? E se o corpo não for prisão, mas portal? Na ânsia de nos libertar, será que Cristo ignorou que já éramos livres? Será que, ao exaltar o Espírito, ele esvaziou a carne? Será que, ao falar do alto, deixou o mundo vulnerável, pronto para ser dominado por forças que sabiam o valor da terra? Melhor que nós? Porque enquanto adorávamos o céu, outros fincavam bandeiras no chão, ergueram impérios, manipularam genes, aprisionaram a alma com culpa e o corpo com lei. O gesto de Jesus foi puro.
mas a interpretação dos homens? Não. Criaram uma religião que canonizou o sofrimento e criminalizou o prazer. Uma fé que dissociou o espírito do mundo como se este fosse maldito. Mas o espírito nunca esteve separado da terra. Nós é que nos separamos, por medo, por doutrina, por excesso de céu e escassez de chão. E talvez Cristo tenha sido um chamado verdadeiro, mas incompleto, porque a verdade total reconcilia os dois, une céu e solo, luz e barro, verbo e ventre. A terra não precisa ser salva, ela precisa ser reconhecida como mãe, como templo, como parte da verdade. Capítulo 4. Enki e a verdade genética. Se Jesus trouxe uma verdade vertical, voltada para o alto, Enki trouxe uma verdade horizontal, voltada para a origem. Não falava em céu, mas em projeto. Não falava em fé, mas em função. Não prometia salvação, mas oferecia estrutura. Nos registros sumérios, os mais antigos do que chamamos civilização, é Enki quem molda o humano, quem mistura o barro com o sangue dos deuses, quem sopra não um espírito, mas um código. Enki é o programador genético, o bioengenheiro cósmico, o que conhecia as vibrações ocultas que criam vida e soube manipulá-las. Mas qual era a sua verdade? Diferente de Cristo, Enki não falava de amor, não pedia perdão, não erguia cruzes nem templos. Ele operava com equilíbrio, simetria, função. Sua linguagem era outra. Dizia: ative, honre a linhagem, proteja o ciclo. Enquanto Cristo olhava para o alto e dizia: venham a mim. Enki olhava para o corpo e dizia: lembrem-se de quem são. Sua verdade não era emocional, era vibracional. Não se expressava em lágrimas, mas em frequências. Não pedia arrependimento. Pedia coerência com a origem. Ele entendia o corpo como um recipiente sagrado, não para ser negado, mas para ser afinado. Como um instrumento milenar que, se bem cuidado, pode acessar os reinos ocultos sem precisar morrer. Mas essa verdade também tinha seus limites. Enki conhecia a carne, mas não sabia o que era sonhar. Sabia manipular o DNA, mas não compreendia o desejo do espírito por eternidade. Sabia criar formas, mas não decifrou por completo o sentido do sentir. E talvez seja por isso que, mesmo com tanto conhecimento, seus filhos também se perderam, também dominaram, também dividiram. Enquanto Cristo queria libertar do mundo, Enki queria aperfeiçoar o mundo. 2 caminhos, 2 verdades, e talvez nenhum deles seja completo sozinho. Porque a verdade não é apenas alma, nem apenas código. É aquilo que pulsa quando os dois se encontram. Quando o barro se lembra da luz, e a luz aceita o barro como parte dela. Essa reconciliação ainda não aconteceu plenamente, mas talvez este episódio, este despertar, este canal, seja um dos sinais de que está começando. Capítulo 5. Filosofia. Os homens que buscaram no vazio. Desde o início da consciência pensante, o ser humano tentou nomear o invisível. Quis explicar o cosmos, decifrar a alma, categorizar a vida, como se tudo fosse um problema a ser resolvido com linguagem. Nasceram os filósofos, homens que ousaram enfrentar o vazio com palavras, homens que preferiram o pensamento à submissão, homens que, mesmo sem mapa, começaram a desenhar rotas no escuro. Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Mas o que é esse si mesmo? Seria o ego, o corpo, a alma? Ou uma ilusão gerada por traumas, memórias, hormônios e cultura? Descartes, com sua lógica afiada, cravou: penso, logo existo. Mas e se o pensamento for a primeira armadilha? E se pensar for justamente o que nos afasta do ser? Nietzsche chutou o altar. Disse que Deus estava morto, mas depois ergueu outro altar,
o da vontade de poder. Destruiu certezas para criar novas verdades, tão frágeis quanto as antigas. Kant, com toda sua precisão, decretou: jamais conheceremos a realidade em si, somente a aparência das coisas como se apresentam à nossa mente. Tradução: a verdade, se existe, está sempre por trás do véu, sempre além do alcance. E assim, os grandes nomes foram se sucedendo, uns tentando compreender tudo, outros preferindo declarar que não há o que compreender, todos com uma coisa em comum: a busca, inquieta, nobre, incansável, mas feita com a ferramenta errada, porque a mente é faca e a verdade é névoa. A mente é estrutura e a verdade, por vezes, é vento. Esses homens, brilhantes, intensos, às vezes geniais, tentaram encaixar o infinito em frases. Tentaram domar o eterno com gramática, reduzir o indizível a sentenças. Mas o logos não é gramatical, é vibracional, é aquele som anterior à palavra, é o som que cria e não apenas descreve. Por isso, por mais que admiremos esses pensadores, é preciso reconhecer: a mente que busca a verdade é como uma sombra tentando tocar o sol. Ela corre, calcula, teoriza, mas nunca alcança, porque a verdade não é pensada, é sentida, vivida, encarnada no silêncio de quem não precisa mais provar nada. A filosofia foi o começo, mas agora precisamos ir além do pensamento, além da dúvida, além da lógica. Precisamos lembrar. Capítulo 6. O labirinto dos reflexos. Vivemos em um mundo onde cada um acredita possuir sua própria verdade, minha visão, meu caminho. Mas quando todos têm razão, é sinal de que ninguém a encontrou de verdade. A mente humana, em sua ânsia por segurança, cria versões da realidade como um náufrago cria boias com pedaços do navio afundado. Essas versões viram doutrinas, as doutrinas viram muros, e os muros viram fortalezas, onde o eu se aprisiona achando que está se protegendo. Esse é o labirinto, uma rede de espelhos onde o reflexo é confundido com essência, onde a mente não busca a verdade, busca confirmação, busca conforto, busca vencer uma discussão, nunca desaparecer para que algo mais real possa surgir. Religião vira reflexo, identidade vira reflexo, gênero, raça, classe, ideologia, tudo vira espelho, tudo vira superfície. E nesse mundo espelhado, o ser humano começa a dançar com sombras, finge que se conhece, finge que é livre, finge que ama. Mas tudo isso é simulação dentro do labirinto, porque a verdade não está no espelho, ela está atrás dele, está na parede fria, na rachadura escondida, no silêncio que ninguém ousa escutar. E quanto mais usamos a mente para escapar, mais ela nos puxa de volta. É como tentar sair da areia movediça lutando com os braços. É preciso outra força, outro centro, outro modo de se mover. Essa é a falha central da busca humana. Achar que a mente encontrará aquilo que ela mesma deforma. Achar que uma lanterna feita de palavras pode iluminar o que é puro sentir. E mesmo quando desconfiamos do labirinto, quando suspeitamos que tudo à nossa volta é ilusão, a mente cria outro truque, nos convence de que descobrimos algo e nos joga num novo reflexo, agora mais sofisticado, mais espiritualizado, mas ainda assim um espelho. Só há uma saída: parar de correr. Parar de buscar no mundo o que sempre esteve antes do mundo, antes da linguagem, antes da história, antes do eu. Fechar os olhos, respirar, silenciar e aceitar que a verdade não grita, não se mostra, não se impõe. Ela espera, atrás do espelho. Capítulo 7. A programação, Anunnaki e a busca implantada. E se a busca pela verdade nunca foi um ato espontâneo da alma? E se essa sede, que chamamos de espiritualidade, filosofia ou fé, foi implantada,
Imagine por um instante que os deuses antigos, aqueles que desceram das estrelas, não apenas moldaram nosso corpo, mas também plantaram em nossa mente o anseio por algo inalcançável, como um código de insatisfação eterna, como um vazio impossível de preencher, como um espinho invisível no centro do peito que nos move, mas nunca nos deixa chegar. Nos registros sumérios, as tabuletas falam dos modelos perfeitos que Enki tentou criar. Prototipou o homem obediente, o homem resistente, o homem inteligente. Mas todos falhavam, até que encontraram a chave, a lacuna emocional, o espaço do por que eu existo, a dúvida que paralisa e impulsiona ao mesmo tempo. Essa foi a grande genialidade genética, instalar não apenas os órgãos, mas a inquietação sagrada. Um sistema de busca que nos tornaria eternos servidores, sempre procurando algo que só os criadores originais poderiam nos fornecer. E se essa busca fosse o motor perfeito? A engrenagem sutil que faz o ser humano construir templos, criar civilizações, obedecer ordens e aceitar sofrimento em troca de promessas? Pergunte-se com sinceridade: por que continuamos perguntando: quem sou eu? Qual é o sentido da vida? Existe um Deus? Essas perguntas não têm resposta final, porque talvez não foram feitas para serem respondidas. Foram feitas para nos manter em movimento, para nos manter buscando, servindo, adorando algo que talvez nunca esteve fora de nós. E aqui entra o paradoxo cruel. Quanto mais buscamos por fora, mais nos afastamos do que já habita dentro. A mente vira templo, a fé vira droga, a dúvida vira punição. Esse sistema, se existe, é brilhante e perverso. Ele transforma a insatisfação em virtude, a obediência em elevação e a ignorância em devoção. É por isso que tantos buscam, mas tão poucos se encontram. O ser humano se tornou como um órfão que vive em função de um pai que talvez nunca existiu. Ou pior, que o abandonou de propósito para garantir que ele buscasse eternamente. Mas há um porém. Mesmo que a busca tenha sido programada, ela pode ser transcendida. O código pode ser lido e reescrito. Como? Não é com crença, não é com estudo, é com lembrança. Lembrança do que fomos antes do implante, antes da linguagem, antes da culpa, antes da busca. Mas cuidado, sair da programação não é fácil, nem sem dor. O corpo pode resistir, a mente pode surtar, o sistema pode reagir, a realidade pode se fragmentar, mas, depois disso, vem o real, vem o silêncio, vem a presença, vem a verdade. E ela não diz: procure-me. Ela sussurra: você sempre me foi. Capítulo 8. A Terra como verdade, raiz. No meio de tanta busca, pelo céu, pela salvação, pela transcendência, nos esquecemos de olhar para baixo, para o chão, para o ventre que nos sustenta sem pedir nada em troca, para o planeta que nos recebe sem julgamento, sem doutrina, sem altar. A Terra não precisa ser adorada, ela precisa ser reconhecida. Esquecemos que somos feitos do pó, mas não um pó qualquer, um pó que já foi estrela, um barro que guarda memórias cósmicas, sementes de tudo o que fomos e seremos. Fomos ensinados a ver o mundo como provação, a carne como fraqueza, o desejo como pecado, o instinto como animalidade. Mas, e se a verdade estiver justamente no instinto puro, limpo, conectado? E se o útero da terra for mais sábio que todos os livros sagrados juntos? E se o toque da chuva for mais curador que 1000 rezas? A terra não fala como os profetas, não escreve como os filósofos. Ela sente, ela pulsa, ela canta, em ciclos, em ritmos, em aromas. Se há um Deus, talvez ele nunca tenha escrito um texto. Talvez ele tenha desenhado uma árvore, soprado um vento, modelado uma montanha, colocado o sol para dançar sobre o mar
E nesse espetáculo silencioso, a verdade está toda ali, sem palavras, sem religião, sem salvador. A terra é o único templo que não precisa ser construído. É o único altar que nunca exige oferendas, apenas presença. Você já sentiu a verdade ao caminhar descalço? Ao tocar uma pedra antiga? Ao respirar o ar úmido depois da chuva? Já chorou sem motivo ao ver uma floresta viva? Já sentiu um amor que não se direciona a ninguém, mas apenas é? Isso é a verdade raiz. A verdade que não depende da mente, da moral ou da metafísica. Aquela que não se ensina, se reconhece, porque ela é nossa origem e nossa mãe. Enquanto buscamos por salvação nas estrelas, a terra aguarda. Enquanto teorizamos sobre o espírito, ela nutre o corpo. Enquanto discutimos a verdade, ela vive. E mesmo ferida, explorada, esquecida, ela não nos condena. Ela continua a oferecer abrigo, alimento, calor. A terra é a verdade que não exige fé. Ela exige presença. Ela é. E isso basta. Capítulo 9. O coração como antena cósmica. Depois de tantas buscas, depois de tanto pensar, teorizar, filosofar, adorar, o que nos resta? Quando a mente se esgota, quando os livros se contradizem, quando os deuses se calam, quando a dor já não convence, só resta um lugar: o coração. Mas não o órgão físico pulsando sangue, não o símbolo do romantismo superficial. Falo do centro oculto, do ponto magnético, do núcleo invisível onde a Terra e o cosmos se encontram dentro de ti. O coração é mais que emoção. É inteligência silenciosa. É bússola viva. É a única parte de ti que não precisa provar nada para saber. Ele sente o que o cérebro tenta explicar. Ele vibra com o que a mente tenta negar. Ele reconhece verdades, sem jamais precisar nomeá-las. Enquanto o ego quer ter razão, o coração só quer pertencer. Ele se alinha com a terra, com as florestas, os rios, os ventos, mas também com as estrelas, com as pulsações do sol, com a dança das galáxias. E, acima de tudo, o coração é o único portal legítimo entre este mundo e os outros. É nele que o espírito toca a carne. É nele que a memória cósmica se inscreve. É nele que o código se ativa. E talvez seja por isso que as civilizações modernas fizeram de tudo para nos desconectá-lo. Criaram vidas apressadas, religiões de culpa, tecnologias de distração, cidades sem céu, escolas sem alma, famílias sem toque, porque um ser conectado ao coração não se manipula, não se compra, não se convence, porque sente o que é real. É por isso que o chamado final da verdade não é intelectual, nem moral, nem espiritual no sentido dogmático. O chamado final é vibracional. Ele pulsa no peito, como uma música que ninguém ensinou, mas que sempre esteve ali, como uma lembrança sem imagem, como uma lágrima que não vem da dor, mas da presença pura. Quando o coração se abre, a mente perde o controle, o medo perde o domínio, e a verdade entra, sem bater, sem prometer, sem destruir, apenas se revela. E quando isso acontece, não há dúvida, não há necessidade de prova, não há palavra que baste, há apenas silêncio interno, e nele a certeza serena, a verdade sempre esteve aqui. Capítulo 10. A revelação final. A verdade é o ser, depois de tudo, de Enki e seus códigos, de Cristo e sua luz, dos filósofos, dos espelhos, dos implantes, das raízes, resta só uma coisa: tu. Mas não o tu que assina papéis, nem o que tem RG, nacionalidade, fé ou ideologia. Falo do tu sem nome, o que existia antes de nascer, o que continuará depois da morte. A verdade não está fora, nunca esteve, nem em Jesus, nem em Enki, nem nos livros, templos, civilizações ou profecias. Tudo isso foram portas, espelhos, pontes, mapas, mas não o destino. A verdade não é um lugar,
Ela é o próprio caminhante desperto. Ela não se ensina, ela se encarna. A verdade é o que sobra quando tudo o que não é tu se desfaz. Quando caem os nomes, as funções, as expectativas, o medo, a pressa. Ela é o silêncio depois da última pergunta. A paz que não precisa de explicação. A presença que basta e que simplesmente é. Tu és a verdade. Não o personagem, mas o ser. Não a ideia que tens de ti, mas a essência que observa tudo em silêncio absoluto. Essa essência não se apega, não se ofende, não compara. Ela apenas contempla e vibra. Jesus foi uma verdade. Enki, outra. Tu és a próxima. E a mais poderosa de todas, porque é a única que não depende de ninguém. E é por isso que foste distraído, treinado a esquecer, condicionado a buscar fora, educado para duvidar de ti mesmo. Mas agora, algo desperta, algo lembra. Não se trata mais de fé, nem de acreditar, nem de repetir. Se trata de parar, silenciar, sentir. E nesse sentir, a verdade se acende, não como explicação, mas como presença viva dentro de ti. Ela não vai te prometer céu, não vai te proteger da dor, mas vai te dar algo maior, a soberania do ser. E quando isso acontecer, quando a verdade for sentida como tua própria respiração, ela não precisará mais ser dita, nem defendida, nem ensinada. Bastarás tu, presente, inteiro, silencioso, e o mundo saberá. No fim de tudo, a verdade não era uma ideia, não era uma doutrina, não era uma entidade separada de ti. A verdade és tu, quando deixas de fingir, quando voltas à terra com os pés firmes e ao espírito com o coração aberto, quando deixas de buscar e começas a lembrar. Lembra, tu não foste criado para obedecer, foste moldado para despertar. E quando o mundo parecer caos, quando a mente gritar, quando a dúvida se levantar, silencia, fecha os olhos e sente o que nunca te deixou, porque mesmo em silêncio, a verdade sempre falou contigo. O sistema busca nos silenciar, nos limitar, nos dividir, mas a verdade é maior do que qualquer controle. Eu não estou aqui pedindo favores. Estou aqui para revelar o que está sendo escondido de todos nós. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdade que precisamos. Eu preciso continuar essa jornada, e para isso, preciso da ajuda de quem entende o que estamos fazendo. Se estas palavras ressoam em você, é porque você já faz parte dessa missão. Não somos poucos. Unidos, somos um muro, uma barreira. Juntos, somos mais fortes. Eu não peço por caridade, mas por compromisso com a verdade. Se você pode apoiar, faça parte dessa jornada, porque juntos podemos trazer à tona aquilo que o sistema tenta esconder. A ajuda que você oferece não é apenas financeira. É parte de um movimento maior que não pode ser parado. Se deseja ir além, torna-te um patrocinador desperto. Contribuições podem ser feitas via Super Thanks, PayPal para francisvaladia@hotmail.com ou através da nossa loja oficial com estampas da série Anunnaki. Holograma histórico, decodificando o passado.